Esse caso do Paraná era meio óbvio de ser furada desde o começo. O roteiro é sempre parecido. Aparece um disco voador, e aí o que você faz? Vira a câmera para o rosto quando está perto, e quando ele está longe, filma na pior qualidade possível. Pior do que qualquer câmera dos anos 90. Ai, foca celular, por favor, volta. Mas o que ele grava nas próximas horas viraliza no Brasil inteiro. E tem gente que se apega até o fim. Só que enquanto debatiam se era drone, balão ou outra coisa, uma pergunta começou a coçar os meus neurônios. Se não estamos sozinhos no universo, o que acontece com a Bíblia? É óbvio que Bíblia e vida alienígena não combinam. Uma vai desmentir a outra. Somos nós, feitos à imagem e semelhança de Deus, e tudo o que é narrado na Bíblia acontece aqui. Mas de uns anos para cá, somos bombardeados. Audiências no Congresso americano com ex-militares jurando em público que o governo esconde restos de corpo alienígena. Em 2023, os Estados Unidos aprovaram uma lei obrigando o governo a divulgar arquivos sobre fenômenos aéreos não identificados. Agora, em 2026, Trump anunciou que vai liberar tudo o que estava classificado sobre vida extraterrestre. Obama foi perguntado diretamente: aliens existem? E ele respondeu: eles são reais, mas eu não os vi. Depois tentou voltar atrás, mas o estrago da frase já estava feito. Então, se isso tudo é certo, tudo o que aprendemos acaba aqui? Mas por quê? E se a Bíblia estiver certa? Por que isso vem acontecendo? Por que tantos fenômenos no céu? Cada vez somos presa mais fácil para o engano da internet. Mas os céus ultimamente parecem movimentados, e não só de aviões. Nossa sede pelo desconhecido talvez nos faça querer ser enganados, acreditar mesmo que não exista. Drones sendo avistados a toda hora, hologramas, algo relacionado a SpaceX. E é aquilo, se o diabo tentou enganar Jesus, imagina você que é burro. Mas o que a igreja pode nos dizer? O Papa Francisco disse que se os marcianos viessem para a Terra, ele os batizaria. Nada mais basic. O padre José Funes, ex-diretor do Observatório do Vaticano, que inclusive fiz um vídeo logo no começo do canal, vou deixar aí nos cards, disse que há teólogos católicos de posições distintas. Deus se encarnou apenas nesta humanidade, ou houve múltiplas encarnações? O segundo problema teológico é a redenção. Se houve uma redenção cósmica, ou se a realidade do pecado é própria apenas dos seres humanos. Isso é o diretor do Observatório do Vaticano dizendo, sem rodeios, não temos resposta. O atual diretor, Padre Richard de Souza, declarou que a descoberta de vida extraterrestre inteligente abriria novas perguntas sobre o significado da encarnação e da salvação, e que seria um enorme desafio para a teologia. Santo Tomás de Aquino pode ajudar a entender isso. Ele queria entender os anjos que aparecem na Bíblia, os que Abraão viu, os que os habitantes de Sodoma viram, os que Tobias tocou, anjos com corpo. E a pergunta dele era simples: alucinação ou realidade? A resposta: realidade. Visível, visto por todos ao mesmo tempo. Mas como um ser espiritual aparece com o corpo? Santo Tomás desenvolveu o conceito de corpo assumido. O ser espiritual não se transforma em matéria. Ele toma a matéria emprestada. Usa o que é físico para se tornar perceptível aos sentidos humanos. É o mesmo princípio do fogo em Pentecostes. O fogo representou o Espírito Santo sem ser o Espírito Santo. A aparição é real, o corpo é real, mas quem opera por trás não é feito de átomos. Agora pensa nessa estrutura, nesse conhecimento, e olha para o que o Pentágono chama de UAP.
Mas há outros personagens importantes. Fulton Sheen. Sheen avisou: o maior perigo não vem de algo obviamente maligno, vem de algo que parece bom. Vem de uma religião sem cruz, de uma fraternidade sem paternidade de Deus. Uma contra-religião com todas as características da fé, mas esvaziada do seu conteúdo real. Agora pensa, o que acontece com o mundo se amanhã for confirmado que existem seres inteligentes de outra origem? Que eles vieram até nós, que têm mensagens. Sheen não precisou prever isso especificamente, ele já tinha descrito o mecanismo. Já o padre Gabriel Amorfi, exorcista-chefe de Roma por mais de 30 anos, com 70 mil exorcismos, dizia o seguinte: em seus livros, Amorfi coloca o fenômeno OVNI dentro de uma mesma família. Entidades que operam fora de qualquer explicação racional, fora de qualquer controle científico, e que, na sua análise, não provém de Deus. Ele não disse que todo avistamento é demoníaco. Disse algo mais preciso, que esse tipo de fenômeno pertence ao mesmo campo que o ocultismo e o contato com entidades desconhecidas. Amorfi diz: existem entidades reais operando nesse espaço, que não são de origem divina. Nenhum deles falam sobre ficção científica. Mas afinal, o que devemos pensar de tudo isso? É verdade que governos ao redor do mundo, inclusive o próprio Pentágono, admitem a existência de objetos voadores não identificados. Mas existe uma diferença enorme entre admitir algo não identificado e provar que estamos diante de visitantes de outro planeta. Até hoje, apesar de décadas de relatos, fotografias, vídeos e investigações, continuamos exatamente no mesmo ponto. Luzes no céu, imagens distantes, registros inconclusivos e perguntas sem resposta. Em uma era em que temos acesso a câmeras de alta resolução no bolso e que satélites observam praticamente toda a superfície da Terra, a prova definitiva continua ausente. E isso deveria nos tornar prudentes, porque não identificado não significa necessariamente extraterrestre. Muitas ocorrências já receberam explicações naturais, outras foram associadas a tecnologias militares, aeronaves experimentais, fenômenos atmosféricos ou simples erros de percepção. Mas existem também relatos que parecem desafiar explicações fáceis, e é justamente aqui que entra a reflexão cristã. I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program, to which I was denied access to those additional read-ons when I requested it. A igreja sempre ensinou que a realidade é maior do que aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Existem dimensões espirituais da existência. Existem anjos. Existem demônios. Existe uma batalha invisível que acompanha a história humana desde o princípio. São Tomás de Aquino explicava que seres espirituais podem produzir efeitos perceptíveis no mundo material. A própria Escritura descreve inúmeras ocasiões em que manifestações extraordinárias confundiram, assustaram ou impressionaram aqueles que testemunharam. Por isso, para o cristão, a pergunta mais importante talvez não seja o que apareceu no céu, mas sim para onde essa manifestação está apontando. Para Deus? Para a verdade? Para a conversão? Ou para uma nova narrativa que substitui Cristo por outra esperança? Sheen descreveu o mecanismo. Amorfi identificou a família. Agora junta as peças. A Bíblia não diz que os céus ficarão em silêncio. Diz o contrário. Sinais extraordinários, falsas doutrinas, promessas que brilham. O engano nunca veio para destruir a fé pela força. Veio para substituí-la com algo que parece igual. E essa é a pergunta que fica. Se amanhã algo surgisse nos céus diante de toda a humanidade, se uma nova narrativa prometesse responder todos os mistérios da existência, se uma explicação grandiosa fosse apresentada ao mundo, você estaria preparado para discernir a verdade da ilusão? Porque não há dúvidas, se existe algo capaz de unir todos os seres humanos,
dos Estados Unidos à Coreia do Norte, do cristão ao ateu, é uma ameaça de fora, algo que colocasse em risco o planeta inteiro. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. A questão não é apenas o que veremos. A questão é em quem acreditaremos quando isso acontecer. Em governos, em simulações nos céus ou na verdade perene da fé. Que Deus nos conceda sabedoria para enxergar além das aparências, prudência para não correr atrás de qualquer novidade, e fé suficiente para permanecer firme na verdade que já nos foi revelada em Jesus Cristo. E agora eu quero ouvir você. O que você pensa sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários. Que Deus te abençoe. And it was a perfect triangle just floating across the sky, way up there.